Com 32% de aprovação de governo logo nos 100 primeiros dias, Bolsonaro entra para a história como um dos piores presidentes avaliados em um período de tempo tão curto. 3 meses e um índice tão negativo coloca em xeque e dúvida. Será que ele tem aprovação popular para dar continuidade à aprovação da reforma da Previdência? Entenda Não. aqui no canal. 32% dos entrevistados classificam o governo como ótimo e bom nos primeiros 3 meses de mandato. Para 33%, o desempenho é regular. E para 30%, a atuação do presidente é ruim ou péssima. 4% não souberam ou não responderam. Jair Bolsonaro teve a pior avaliação entre os presidentes eleitos para o primeiro mandato desde a redemocratização. Fernando Collor, então do PRN, foi reprovado por 19%. 16% consideraram o desempenho de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, ruim ou péssimo. Lula, do PT, foi reprovado por 10% dos entrevistados. E Dilma Rousseff, também do PT, por 7%. A aprovação a Jair Bolsonaro também é a menor de um presidente em primeiro mandato desde a redemocratização. O governo Dilma foi considerado como ótimo ou bom por 47% dos entrevistados. Lula teve 43% de aprovação. Fernando Henrique ficou com 39% e Fernando Collor com 36%. O Datafolha também perguntou sobre a perspectiva de futuro. 59% acreditam que Jair Bolsonaro fará uma gestão ótima ou boa. No primeiro mandato de Fernando Henrique, 48% apostavam no governo ótimo ou bom. Esse índice chegou a 76% no primeiro governo de Lula e 77% no início da gestão Dilma. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelan de Castro e aí nós vamos falar sobre a nova pesquisa que foi lançada agora. Já saiu pela Datafolha. Bolsonaro tem pior avaliação em início de mandato. Isso é bem grave em relação a todos os ex-presidentes que tiveram, né, antes dele. Faz com que pensamos que não há governabilidade suficiente e que a aprovação de Bolsonaro realmente é algo naquilo que se vinha se demonstrando sobre as pesquisas de campanha eleitoral, que ele tinha um índice alto de rejeição, superando o Haddad, Ciro, Marina, Alckmin e os demais candidatos que se apresentavam, né, possíveis presidenciáveis à cadeira de presidente do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, tem a pior avaliação de um presidente eleito após os 3 primeiros meses de mandato desde 1990, quando o país voltou a ter um presidente eleito pelo povo. Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, publicada neste domingo agora no dia 7, de acordo com o levantamento, 30% dos brasileiros consideram seu governo ruim ou péssimo, um índice muito alto, que se comparar que Collor tinha 19, Dilma tinha 16, se eu não me engano, o Fernando Henrique tinha 18 e Lula tinha 10, né? Bom, e já a porcentagem ela ficava próxima aos 62% dos entrevistados que consideram ótimo ou bom e 33% regular e 4% não souberam opinar. Ou seja, temos 32% de pessoas que acham bom o governo ou regular, bem abaixo do último dado levantado no mês anterior. Em 1990, Fernando Collor, à época no PRN, era reprovado por 19% dos brasileiros. 33% achavam seu governo ótimo ou bom e 43% regular. 2% não souberam opinar. Você vê que Fernando Collor tinha um equilíbrio bem moderado do início. Já Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que assumiu em 1995, também começou com seu mandato com rejeição mais abaixo. 16% achava seu governo ruim e péssimo e 39% ótimo ou bom, 40% regular e 5% não sabia opinar. E quando veio a era Lula, contava com 10% de avaliação ruim ou péssimo no início de 2003, 43% achavam seu governo ótimo e bom, 40% regular e 7% naquela época não souberam opinar. A sua sucessora Dilma Rousseff também tinha baixo índice de reprovação no começo do mandato, apenas constava 7% dos entrevistados rejeitavam o seu governo, enquanto 47% o consideravam ótimo ou bom. Outros 34% achavam regular e 12% não souberam opinar. Ou seja,
mesmo com todos os problemas de início de governo, esses 4 presidentes souberam equilibrar de forma coerente e tocar projetos, né, durante esse período de 3 meses, ou seja, de 100 dias, que a população via realmente um início de governo bom e regular. E um baixo índice de reprovação, não é, fazendo com que as pessoas tivessem mais a confiança na governabilidade do país com esses presidenciáveis. O Datafolha entrevistou 2.086 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios do país. Entre os dias 2 e 3 de abril, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e com uma confiabilidade de mais de 95%. De acordo com o Instituto, antes da posse, 65% dos brasileiros esperavam que Bolsonaro fizesse um governo ótimo ou bom, 17% regular e 12% ruim ou péssimo. Agora a expectativa positiva caiu para 59%, enquanto a negativa subiu para 23%. A regular oscilou para 16%, mostrando realmente a dificuldade do governo Bolsonaro, que não tem realmente uma boa aprovação de início de governo. Mas deixa eu dizer bem claro que, por incrível que pareça, que Temer não tinha uma boa aprovação, não é que era o vice da Dilma, o vice-presidente Hamilton Mourão tem uma boa aprovação em relação a Bolsonaro. Vice com contrapontos a Bolsonaro, Mourão tem a reprovação menor. Os contrastes contrapontos feitos pelo vice Hamilton Mourão, do PRTB, ao presidente Jair Bolsonaro, do PSL, a reprovação do vice é menor que a do titular, em parte porque ele é também mais desconhecido, né? E aí Mourão também vem em uma reportagem falando que Bolsonaro sabe que precisa abrir mão de discursos polarizados. A entrevista do Mourão foi em Boston, nos Estados Unidos, e o vice-presidente general Hamilton Mourão afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está ciente de que é preciso deixar de lado discursos extremos e polarizados. Segundo 3 fontes presentes ao encontro, Mourão defendeu o governo não cai em tentativa da polarização pela oposição. Confrontado com a presença no encontro, se não era o próprio presidente que adotava uma retórica polarizada, Mourão disse que Bolsonaro foi aconselhado por seu entorno a deixar o governo para poucos e a tendência atual é de que isso aconteça. Ou seja, pelo espaço curto de tempo que o governo tem, realmente não teria a possibilidade do vice Hamilton Mourão assumir a presidência, né? E aí correu o risco de um impeachment por causa de muita quebra de decoro do presidente e erros administrativos que poderiam ser até piores do que as pedaladas fiscais da Dilma, porque essas pedaladas eram retiradas de dinheiros de uma área para acrescentar em outra área. E isso deixa bem claro que alguns apoiadores de Bolsonaro não entendem isso por questões de pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais era questão da quebra do orçamento, ou seja, tirar um dinheiro que não era para ser gasto e aplicar em uma outra área, como aconteceu. E quanto à falta administrativa, é o que o governo está fazendo, principalmente com o que aconteceu no Ministério da Educação, aonde não tem nenhum projeto durante um trimestre todo perdido, correndo o risco de aluno ser prejudicado pelo fato de não terem sequer a garantia de que a prova do Enem será aplicada, e quem entrou pelo FIES correndo o risco de perder o semestre, já que não foram pagos, e dar continuidade no próximo semestre, iniciando as aulas como se tivessem sido matriculados naquele período, né? Também uma outra agravante que nos deixa preocupado é o programa Mais Médico, com a desistência de 1.052 médicos do programa, aonde foi contratado 7.586, mostrando que mais de 15% em um trimestre deixaram, aonde as estatísticas do atual governo era de 20% num período de 12 meses. O que é que eu tenho a dizer sobre esse baixo índice de aprovação do governo? Implicará a dificuldade de governar no país, já que a maioria dos brasileiros não tem confiança no seu governo, e o agravante pior é que, pelo fato de não ter essa aprovação popular, a reforma da Previdência fica muito comprometida. É claro que é uma pauta muito bomba, e muitos dos deputados que estão realmente preocupados, porque existe, e até estudos provados, uma fonte de fazer com que a reforma da Previdência não seja tão sacrificada utilizando o salário das pessoas mais humildes, aqueles que ganham salário mínimo, ou então aumentando o tempo de aposentadoria e contribuição. E existe a questão
dos altos salários de pessoas beneficiadas nesse país, realmente os que detêm as maiores riquezas, que poderiam ser taxados com impostos maiores, e assim equilibrando a balança e fazendo com que a reforma da Previdência não ficasse tão sacrificada como está sendo hoje. Ao meu ver, com toda a dificuldade que ocorrerá entre a Câmara e o Senado, já que o senador Cajuru se mostrou que não será realmente favorável à aprovação da reforma da Previdência e demais políticos, Paulo Guedes foi confrontado e colocado contra a parede, e na qual o pseudônimo foi dado Tchutchuca, mostra que não existe um consenso na questão da reforma da Previdência. E o baixo índice de aprovação de Bolsonaro implicará nessa aprovação, até porque não existe uma confiança no presidente, e o Congresso não será louco e suicida de aprovar algo que os brasileiros não aceitarão. E para vocês que gostam de ficar informado e atualizado sobre o que está acontecendo e que gostam desse canal para entender as análises políticas que fazemos, se inscreva aí, dá um like, compartilhe. Tamo aí, um forte abraço, até a próxima.